Então, nesse exercício aqui de cálculo, né, nós temos essa primeira questão, calcular o valor dos limites dessas funções. Então, que veja que para o primeiro limite, a dificuldade que poderia ser, na verdade, dificuldade, seria o estudo desse módulo, né? O valor de módulo tem geralmente algumas peculiaridades, né? Mas se a gente observar, pegar essa expressão aqui, ó, 3 mais 2x menos x ao quadrado, né? Está no módulo, e escrevermos aqui como uma função, as raízes dessa função são menos 1 e 3, né? Os valores que somados dão o oposto de menos 2, multiplicados vão dar o oposto de 3 aqui, porque o sinal de A aqui é negativo, né? Mas pode usar Bhaskara, pode usar outra coisa aqui, mas vai dar esse resultado de raiz, né? Essa função aqui, essa função g, ela é uma função que corresponde a uma parábola, que é uma função de segundo grau. E como o coeficiente angular aqui é negativo, ela tem uma cavidade voltada para baixo. Então, quando você estuda o sinal de uma parábola com cavidade voltada para baixo, os valores extremos, né, as raízes, eles são negativos hoje para a função. Então, é isso que acontece aqui. Quando você pega o valor à esquerda de menos 1, né, quando x é menor que menos 1, o valor da função vai ser negativo nesse intervalo. Por que é que eu fiz esse estudo? Porque a gente quer estudar o valor do limite quando x tende a menos 5. E quando x tende a menos 5, a vizinhança de menos 5, lá o menos 4,9, o menos 5,1, são valores que estão à esquerda de menos 1. Então, para todos esses valores, o resultado de g vai ser negativo. Tá? Então, isso aqui é só uma dedução para saber como que a gente pode tirar esse módulo daqui. Se para o intervalo que eu estou estudando, um intervalo de interesse, né? São intervalos próximos de menos 5, números próximos de menos 5, o valor da função é negativo, então o que está nesse módulo aqui, para quando x tende a menos 5, vai ser o resultado negativo. Se o que está aqui é o resultado negativo, e o resultado do módulo tem que ser não negativo, então o resultado disso vai ser, eliminando o módulo, né, vai ser o oposto dessa expressão, ou seja, menos o que está aqui dentro. Então, se é menos o que está aqui dentro, eu troco o sinal de todo mundo. Colocando aqui em ordem de potência, menos vezes menos dá mais, menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos. Então, tem essa expressão daqui. Tá? Então, eu pego aquela expressão, né, a expressão toda aqui, e eu posso pegar, quando x tende a menos 5, no lugar desse módulo, colocar isso daqui. Né? Mantenho menos 32, mantenho o que está aqui embaixo. Posso somar menos 3 com menos 32, dá menos 35, então vou ter isso daqui agora. E aqui, se a gente for substituir diretamente, né, vamos observar aqui, colocando menos 5 aqui e menos 5 aqui no lugar de x. O resultado disso aqui vai dar zero, né? Menos 5 ao quadrado, 25. Mais 10 dá 35, menos 35 dá zero. Para o numerador, a mesma coisa. Você coloca menos 5 aqui, vai ficar menos 5 ao quadrado, mais 3 vezes menos 5, menos 10, que também dá zero. Então, você tem zero sobre zero por substituição direta, que é a indeterminação. Então, como o menos 5 é uma raiz de cima e uma raiz de baixo, então esse polinômio de cima e esse polinômio de baixo, eles são divisíveis por x mais 5, certo? O teorema de D'Alembert, né, que fala isso. Então, pegando a expressão de cima, dividindo por x mais 5, né? Por que é mais aqui? Porque é x menos o valor da raiz. A raiz é menos 5, x menos menos 5, x mais 5. Tá? Então, pega isso e divide por x mais 5. Tem várias formas de fazer essa divisão. Pode usar o dispositivo de Brouwer-Fini. Essa aqui é a forma mais rústica, talvez, né? Mas, dividindo isso por isso, então x ao quadrado dividido por x dá x, né? X vezes x dá x ao quadrado. Coloco o oposto aqui, né, de x ao quadrado. X vezes 5 dá 5x, então eu coloco o oposto, que é menos 5x aqui. E agora eu somo. Isso menos isso dá 0. Menos 2 com menos 5 dá menos 7. Abaixo, menos 35. Menos 7 dividido por x, desculpa, menos 7x dividido por x, menos 7, né? Menos 7 vezes x dá menos 7x, coloco o oposto aqui, ou seja, 7x positivo. Menos 7 vezes 5 dá menos 35, coloco 35 positivo aqui. Somando isso com isso dá zero, isso com isso dá zero, ou seja, a divisão aqui é exata. Para o denominador a mesma coisa, denominador aqui dividido por x mais 5, x ao quadrado dividido por x dá x, x vezes x dá x ao quadrado, coloco menos x ao quadrado aqui, x vezes 5 dá 5x, coloco menos 5x aqui, então, isso aqui dá zero, 3 menos 5 dá menos 2, abaixo menos 10. Menos 2x dividido por x dá menos 2, então, menos 2 vezes x dá menos 2x, vai para cá mais 2x, menos 2 vezes 10, desculpa, menos 2 vezes 5 dá menos 10,
vem para cá mais 10, somo isso com isso dá 0, isso com isso dá 0, também raiz exata. Então, se dividindo isso daqui, aliás, colocar aqui mesmo, dividindo isso por isso, dá esse resultado, quando eu multiplicar isso daqui por isso, tem que dar isso daqui, certo? Aqui é a mesma coisa. Se isso daqui dividido por isso dá esse binômio aqui, então isso daqui vezes isso tem que dar essa expressão. Ou seja, eu posso escrever essa expressão como esse binômio vezes esse binômio daqui. É justamente o que foi feito aqui embaixo. Então, o resultado do que estava no numerador deu isso vezes isso. Desculpa, isso vezes isso, né? Isso aqui era o numerador. E o resultado do que está no denominador, isso vezes isso, que está aqui. Então aqui eu posso simplificar, né? Simplifico x mais 5 com x mais 5, que dá 0. Ou, dá 1. Então vai sobrar isso daqui. Substituindo agora por 5, vai ficar menos 5, menos 7, menos 5, menos 2. Então, menos 5 menos 7 dá menos 12, menos 5 menos 2 dá menos 7, né? Sinais são iguais, o resultado é positivo, 12 sobre 7. Esse é o resultado do item A. O item B, um pouquinho menor, tá? Então, no item B você tem essa expressão aqui. Então, só reescrever a expressão aqui embaixo. Só peguei o que estava aqui e escrevi aqui. E aqui novamente, de cara, você vê que aqui embaixo vai dar 0, né? Substituir aqui por 0 dá 0. Cosseno de 0 é 1, menos 1 dá 0. É uma determinação. Então, se você tem essa diferença aqui em cima, um caminho razoável é você racionalizar, né? Então, para racionalizar esse numerador aqui, nós multiplicamos pelo conjugado, né? Multiplica pelo polinômio similar ao que está aqui, só que trocando o sinal o sinal que está no meio, o sinal que está entre os termos. Então aqui é menos, você vai substituir por mais. Então multiplica em cima e embaixo, né, pelo conjugado dessa expressão. Tem que multiplicar embaixo também, né, para não alterar o resultado final da expressão, porque está multiplicando por 1. Então, multiplicando em cima e embaixo por 1 mais cosseno de 3 raiz cúbica de x, o que é que nós vamos ter? Bom, aqui em cima agora, no numerador, você tem um produto de uma diferença por uma soma, ou de uma soma por uma diferença. Isso é um produto notável, né? O resultado desse produto notável é o quadrado do primeiro termo, ou seja, o quadrado de 1, menos o quadrado do segundo termo, ou seja, o quadrado do cosseno disso daqui que está entre parênteses. Tá? Aqui embaixo, isso daqui vezes isso, eu posso manter como está, né? Isso vezes isso. Não vale a pena fazer essa distribuição, porque só vou acabar complicando as coisas. Né? Com relação trigonométrica, é fundamental, né? Seno ao quadrado de um valor mais cosseno ao quadrado de um valor é igual a 1. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de alguma coisa é igual a seno ao quadrado dessa coisa. Então, no lugar disso daqui, eu posso colocar seno ao quadrado disso daqui. Tá? Embaixo eu mantenho como está. Essa expressão que está aqui, ó, veja que quando a gente tem um limite trigonométrico, né, envolvendo algum termo trigonométrico, a gente sempre tenta chegar naquele limite fundamental, né? O limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é igual a 1. Então, você tem um seno ao quadrado aqui em cima. A ideia é tentar reescrever esse numerador e esse denominador de uma forma que apareçam produtos envolvendo o seno de algum valor, dividido pelo mesmo valor que está no parênteses do seno, só que no denominador. E foi isso que foi feito aqui. Ó. O seno não está elevado ao quadrado? Se ele está elevado ao quadrado, então seno vezes seno. Certo? Embaixo aqui, ó, era 9 vezes isso. O 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, eu coloquei 3 vezes 3. Por que é que eu separei em 3 vezes 3? Porque tem um 3 aqui, ó, no arco do seno. Então, tem um 3 aqui e um 3 aqui. Esse x aqui está ao quadrado, então eu posso separar em um produto de raiz cúbica de 3, que é o que está aqui, vezes raiz cúbica de 3. E isso daqui é o que sobrou, fica no denominador de outro fator. Em cima que era seno e seno, então sobra só 1. E temos essa expressão. Veja que é seno disso dividido pela mesma coisa que está entre parênteses. Aqui é seno disso dividido pela mesma coisa que está entre parênteses. Então aqui eu posso aplicar o limite fundamental trigonométrico. Isso daqui, ó, quando x tende a 0 vale 1. Isso aqui quando x tende a 0 vale 1. E aqui quando x tende a 0, substitui aqui x por 0, vai ficar 1 dividido por 1 mais cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então 1 mais 1 dá 2, fica meio resultado desse produto. Tá? Então essa é a questão 1. A questão 2 é dar essas três expressões, a função f aqui definida por essas três expressões, né? São definidas por partes, e pede para calcular todos os limites no infinito, todos os limites infinitos de f. Primeiro, para calcular os limites no infinito, separando essas duas partes aqui, ó. Então, questão 2, primeira coisa, calculando os limites no infinito, são os limites de f para os quais
para os quais x está tendendo a infinito. Então, pegando os extremos, x pode tender ou a menos infinito ou a mais infinito, né? Então, x tendendo a menos infinito de f, qual expressão eu pego, né, para corroborar com esse intervalo? Se x está tendendo a menos infinito, então estou pegando valores negativos de x. E os valores negativos de x são contemplados por essa expressão daqui, né? Então, x é menor que menos 4, ou seja, os valores negativos até menos infinito é dado por essa expressão. Então, essa expressão aqui que eu vou usar nesse caso. Então, quando você tem um polinômio, o procedimento padrão é você isolar os termos de maior expoente, né, colocar em evidência, para assim você conseguir simplificar, usando aquela propriedade de que o limite de uma constante sobre x, quando x tende a infinito, é igual a zero. Então, os termos aqui de maior grau aqui são esse e esse, né? Estou colocando aqui, ó, x ao cubo em evidência, vai sobrar aqui 2. Como aqui era só x, vai sobrar x ao quadrado embaixo, né? Então, 3 sobre x ao quadrado, e aqui 1 sobre x ao cubo. Aqui embaixo também, colocando x ao cubo em evidência, vai sobrar 1 menos 1 sobre x menos 20 sobre x ao quadrado. Aqui é só você fazer a distribuição. O que foi feito aqui é basicamente, pega o x ao cubo, coloca aqui fora, e divide cada um desses termos por x ao cubo. É mais fácil de entender assim. Isso por x ao cubo sobra só 2, isso por x ao cubo vai sobrar o x ao quadrado, e 1 por x ao cubo já está x ao cubo. Aqui embaixo é a mesma coisa. Divide tudo por x ao cubo. Né? Coloca o x ao cubo em evidência. Então fica x ao cubo que dá 1, x ao quadrado por x ao cubo é 1 sobre x, 20x dividido por x ao cubo é 20 sobre x ao quadrado. Simplifica isso daqui por isso, né? Vai dar 1, então vai sobrar o que está nesse parênteses e o que está nesse parênteses aqui embaixo. Esses limites aqui, ó, como o x está tendendo a infinito, aqui vai para 0, aqui vai para 0, aqui vai para 0, aqui vai para 0. Sobra só 2, 2 sobre 1, ok? O outro limite no infinito é o limite que vai para a direita, né? Então, quando x tende a infinito, no sentido positivo. Então, qual a expressão que eu uso? Bom, a expressão que aborda a parte positiva de x, de f até infinito é essa daqui, ó. Desculpa, a parte de f que aborda x, né, até infinito é essa daqui, que é x maior que 4, né? Esses aqui estão no intervalo limitado e esse aqui só vai para menos infinito. Então, tem que ser essa daqui. Essa expressão, então, é que eu utilizo nesse cálculo. Mesma coisa, colocando aqui, ó, x em evidência, né? Divide aqui por x, o que sobra. Então, x dividido por x dá 1, coloco o sinal de menos, menos 1 dividido por x, menos 1 sobre x. Se você fizer a distribuição em todos esses casos, você vai ver que vai voltar para a expressão anterior. Aqui dentro do radical, x ao quadrado, multiplica 1, menos 1 sobre x, menos 12 sobre x ao quadrado. Veja que raiz de x ao quadrado vai dar x, tá? Daria módulo de x, ok? Mas como x está indo para mais infinito, o x é positivo. Então vai ficar o próprio x. E vai sobrar aqui o que está dentro do parênteses. Né? Vai sobrar dentro do radical. Né? Simplifica x com x. Então vai dar isso daqui, aqui embaixo. Né? Só tirei o x daqui, que dá 1. E quando o x tende a mais infinito, ó, isso aqui vai para 0, isso vai para 0, isso vai para 0 e vai sobrar só menos 1. Então esse é o valor do limite. Agora, esses são os limites no infinito. Os limites infinitos eles são calculados em cima dos valores de descontinuidade do domínio, basicamente, porque são os valores para os quais y pode tender a infinito, basicamente. Não necessariamente descontinuidade, são pontos para os quais a função não está definida. Né? Então aqui a função não está definida nem menos 4 nem 4. Então são, até aqui em cima, são os nossos dois valores de interesse. Então, veja que quando x tende a 4 pela esquerda, então seria essa expressão. Agora, quando x tende a menos 4 pela direita, é essa expressão daqui, né? Porque essa que aborda valores menores que menos 4 e essa aqui, valores maiores que menos 4, não importa o quão maiores ou quão menores esses valores sejam. Então, a gente vai trabalhar aqui com o conceito de limites laterais. Né? Então, pegando primeiro o limite quando x tende a menos 4 pela esquerda de f, a expressão considerada vai ser essa, que são os valores considerados quando x é menor que menos 4, incluindo todos os valores à esquerda de menos 4. Tá? Então, coloco aquela expressão aqui, faço o mesmo... não, desculpa, aqui não preciso fazer o mesmo procedimento, porque não é infinito, né? Aqui tem uma outra dificuldade. Qual é a dificuldade aqui? Quando você substitui aqui, ó, diretamente, pega o numerador e o denominador separadamente, aqui embaixo, numerador e denominador. Se eu substituo por menos 4 aqui, vai dar menos 115.
resultado dessas contas aqui, ó. Isso aqui é o cubo vezes 2, né? Faço esse produto daqui, depois somo 1 dá menos 115. Aqui embaixo, por outro lado, que aqui é o denominador, quando eu faço substituição direta com menos 4, o resultado dá zero. Então eu tenho constante sobre zero. Isso pode convergir para mais infinito ou para menos infinito. Tá? Para descobrir para quando converge, se é para mais infinito ou para menos infinito, a gente tem que estudar o sinal da expressão que tem embaixo. Né? Para fazer isso, a gente separa o termo que é responsável pelo anulamento. Né? Provavelmente um x mais 4, porque menos 4 é uma raiz do que está aqui, do polinômio que está no denominador. Tá? Então, primeiro, colocando x em evidência, né? Como x é comum aos três termos, eu posso colocar x em evidência. Então, vamos ter isso aqui entre parênteses, né? E sabendo que menos 4 é uma raiz, fica fácil encontrar outra, né? Qual valor eu multiplico menos 4 que dá menos 20, né? Que é o valor de C. Esse valor tem que ser 5. Então, a outra raiz tem que ser igual a 5, tá bom? Então, assim eu tenho a forma fatorada do polinômio. E aqui a gente pega de forma separada. Como aqui é uma fração, né? Eu posso pegar só esse fator denominador, por exemplo, que é 1 sobre x mais 4, né? 1 sobre x mais 4, quando x tende a 4 pela esquerda, tem que dar menos infinito. Por quê? Porque se x está se aproximando de menos 4 pela esquerda, esse valor aqui é levemente menor do que menos 4. Então, o resultado dessa soma, aqui, ó. Então, pera aí. Ah, me perdi em pensamentos aqui. Tá certo aqui mesmo. Porque se você pega valores à esquerda de menos 4, que valores estão à esquerda de menos 4? Menos 4,1, né? Menos 4,09 são valores que são maiores que 4. Né? Então se você pegar em módulo, né? Então essa diferença aqui vai acabar sendo um valor negativo, bem pequenininho, mas negativo. Então, valor positivo de valor negativo dá negativo. Por isso que dá menos infinito. É, a outra parte, ó, veja aqui, no numerador a expressão é essa, né? O denominador é isso, vezes isso, vezes isso. Então só separei aqui, ó. É como se eu pegasse isso daqui, escrevesse dessa forma e separasse um sobre isso e a outra parte, que é o numerador original, não, o numerador original dividido por esse produto aqui, denominador. Então, agora que eu tirei o anulamento, vamos ver quanto é que vai dar aqui embaixo, né? Substituindo aqui x por menos 4, dá menos 4. Substituindo aqui por menos 4 dá menos 4. Menos 4 menos 5 dá menos 9, vezes menos 4 dá 36. E essa parte de cima, a gente já calculou o limite aqui em cima, que é menos 115. Está aqui. Então vai dar menos 115 sobre 36. Então qual que é o limite final? O limite disso aqui tudo é o limite disso vezes isso, né? Isso aqui vezes o denominador vai voltar para essa expressão de novo. E quanto que é o limite disso? Menos infinito. E o limite disso? Menos 115 sobre 36. Né? Então menos vezes menos dá mais, então aqui vai dar mais infinito. Outro limite lateral, né? Já que a gente calculou de menos 4 pela esquerda, agora pela direita. Pela direita, a expressão agora vai ser essa daqui. Tá? Por que essa daqui? Bom, porque essa daqui são para valores que são levemente maiores que menos 4, né? Então a aproximação perfeita dela pela esquerda seria essa daqui. Okay? Então vai ser x menos 1 dividido pela raiz de 16 menos x ao quadrado. Okay? Esse vai ser o f para esse caso daqui. Então, pegando agora, mesma coisa. Numerador, depois denominador aqui separado. Né? O limite quando a gente tem menos 4 do numerador vai ser menos 4 menos 1, que é menos 5. Já para o denominador vai dar zero de novo. Então, pegando o numerador, o denominador aqui separado, aqui você tem uma diferença de quadrados, né? 4 ao quadrado menos x ao quadrado. Então você pode escrever como produto de uma soma por uma diferença. E se você faz esse produto notável, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Aí volta para cá. Okay?
E aqui a gente tem o mesmo termo, né? Já que é o menos 4, faz sentido, é o mesmo termo que estava anulando aqui no outro caso, né? Que era o x menos 4. Fica agora dentro da raiz, certo? Como você tem uma raiz entre dois fatores, você pode separar como raiz de um fator vezes a raiz do outro fator, ok? Então dá isso daqui. Então, isso daqui, lembrando, está no denominador, tá? Então, calculando o limite de 1 sobre isso, que está no denominador. Quando você aproxima agora de menos 4 pela direita, você está pegando valores que são, em módulo, menores que 4, né? Menos 3,9, menos 3,99. Então, essa soma dá positivo. Dentro da raiz aqui vai ficar positivo, né? Sobre um valor infinitamente pequeno mais positivo vai dar mais infinito. Seu limite aqui então dá mais infinito, tá? E para outra parte do denominador, que é essa daqui, com a primeira parte do numerador, ou melhor, com o numerador total, que é esse, né? Tá aqui é x menos 1 dividido pela raiz de 4 menos x. Limite de x menos 1 quando x tem menos 4, nós calculamos aqui, ó, deu menos 5. Agora na parte de baixo a gente só substitui aqui no lugar de x, põe menos 4, né? Então fica 4 menos menos 4. Menos 2 menos dá mais, 4 mais 4, 8. Então menos 5, né, sobre raiz de 8. Ou seja, qual é o limite final? É o limite disso vezes isso, que é menos infinito. Já estudamos todos os limites laterais por menos 4, agora estudamos os limites laterais para o 4. Tá? Então, estudando os limites laterais para o 4, qual o limite quando x tende a 4 pela esquerda, ou seja, por esse lado? Vai ser a mesma expressão do caso anterior, que são os casos onde x são menores que 4, tá? Então vai ser a mesma expressão. Então, tendo a mesma expressão, nós fazemos a mesma coisa. Tiramos o numerador, tiramos o denominador, substituímos por 4, só que dessa vez dá 4 menos 1 que dá 3, né? E não menos 5. Substituímos aqui por 4, né? É 16, menos 16 que dá 0. Pegamos isso aqui, dá o mesmo fator porque é a mesma expressão. Então, 1 sobre, só que dessa vez o termo que anula é 4 menos x, né? Porque se você substituir aqui por 4, né? 4 menos 4 dá 0. Aqui não anula mais porque não é menos 4 o valor para o qual x está atendendo. Então agora é 1 sobre 4 menos x, certo? Está se aproximando de 4 pela esquerda, então são valores menores que 4, né? 3,8, 3,9. Isso aqui dá positivo. 1 é dividido por um valor positivo bem pequeno, vai dar mais infinito. Tá? Vai tender, né, a mais infinito. Agora, pegando o numerador dividido pelo denominador que foi deixado de lado nessa primeira análise, que é essa parte daqui, nós vamos ter limite, quando x tende a 4 pela esquerda, de x menos 1 dividido pela raiz de 4 mais x. Esse limite do numerador já foi calculado aqui, que deu 3. Coloco 3 aqui. Quando x tende a 4, coloco 4 aqui por substituição direta, né? E a raiz de 4 mais 4 dá raiz de 8. Então dá 3 sobre raiz de 8. Então, o limite, né, da expressão completa vai ser igual a isso, vezes isso, e vai dar mais infinito porque ambos são positivos. O último aqui é o limite quando x tende a 4 pela direita. Então, se tende a 4 pela direita, então é maior que 4. O único que é maior que 4 é esse intervalo que é definido por essa expressão. Então, essa expressão é que vamos usar nesse caso. Tá? Numerador colocado aqui, substitui x por 4, né? Então fica menos 4 menos 1, que dá menos 5. Pego o denominador, coloco aqui agora, substituo por 4, 4 ao quadrado 16, menos 16 dá 0, certo? Então, separando novamente o termo responsável pelo anulamento, que vai estar na forma x menos 4, porque 4 é a raiz desse polinômio, né? Então, se um dos termos, uma das raízes é 4, como que eu acho a outra? Bom, a outra raiz vai ser o valor pelo qual eu multiplico 4, que vai dar menos 12, né? Então, a outra raiz tem que ser menos 3. É aquela propriedade, né? C sobre A é igual a uma das raízes, né? Então, eu posso escrever na forma fatorada esse polinômio que está aqui dentro como x menos 4 vezes x mais 3, porque 4 e menos 3 são as raízes desse polinômio. Tá? Como está multiplicando, eu posso separar a raiz de x menos 4 vezes a raiz de x mais 3, como está aqui desse lado. Ok? E como? Pegando agora a parte que está anulando, que é essa daqui, né? Já que é 4, então x menos 4 é o termo que está anulando o denominador. Então 1 sobre isso vai dar mais infinito mais uma vez, porque
Se tende a 4 pela direita, é um valor maior que 4, então a diferença desse valor e 4 vai ser levemente maior que zero. Se levemente maior que zero é positivo, então isso vai para mais infinito. Tá? Esse primeiro limite aqui, do numerador, deu menos 5 aqui em cima. E para achar o limite do denominador, podemos usar a substituição direta, né? Pega essa outra parte do denominador, esse outro fator que não foi usado. Substituição direta, coloco 4 no lugar de x. 4 mais 3 dá 7. Então, menos 5 sobre raiz de 7 é o resultado desse limite. Então, se eu multiplico isso por isso, eu vou voltar para essa expressão daqui, né? Então, para achar o limite daquela expressão, é só calcular o limite disso vezes isso. Um é positivo e outro é negativo, o limite vai para menos infinito. Aqui embaixo eu coloquei só o resumo de todos os limites que foram obtidos. Né? Esses dois foram os limites infinitos. Às vezes eu me confundo aqui o termo. São infinitos, né? Só voltando aqui. No infinito, na verdade. Já ia falar trocado. Esses dois primeiros são limites no infinito. E esses 4 últimos aqui, esses são iguais aqui, coloquei na equação só, esses são iguais também. São os limites no infinito. Tá? São limites infinitos. Tá? Para o item C, o item B, aliás, pergunta se tem assíntotas horizontais. Para ter assíntota horizontal, o limite da expressão, quando x tende a mais ou a menos infinito, né, para ambos os casos tem que ser estudado, tem que entender um valor numérico, né, tem que ser diferente de infinito. E isso acontece. Né? Veja que o resultado que nós tivemos foi que quando tende a menos 4, está trocado aqui. O item C e o item B aqui eles estão trocados, tá? Eu vou a versão que eu vou enviar vai estar já com o resultado trocado, beleza? Então, o item C é que é um independente do outro, tá? Eles dependem só do resultado do item A. No item C, pede-se para determinar as assíntotas verticais. Para determinar as assíntotas verticais, tá? Você usa o fato de que esse limite, né? Quando x tende a menos 4, tanto pela esquerda quanto pela direita, o resultado vai para infinito, né? Nos dois casos, tanto quando tende a menos 4 quanto tende a 4, em ambos os estudos laterais, ou vai para infinito ou vai para menos infinito. Se isso acontece em ponto de descontinuidade, então as assíntotas verticais elas existem e elas são dadas por esse ponto. Então o item C aqui, ó, tá? Que é o de determinar as assíntotas verticais do gráfico de f, são essas assíntotas verticais aqui, elas vão estar na vertical, tá? x-4, x igual a 4 por conta disso. Agora o item B é esse valor, é essa expressão aqui que está setado como C. Então, para o item B, aí sim, para determinar essas equações, se existem equações de assíntotas horizontais, eu calculo o limite, né, tanto para infinito quanto para a esquerda, quanto para a direita. Se esse valor não for um resultado numérico, tá, aí não tem assíntota vertical, né, se for para infinito ou menos infinito. Horizontal, desculpa. Agora, se dá um resultado numérico, então a assíntota horizontal existe e é igual a esse resultado. Então, quando foi calculado, tanto de f quando x tende a menos infinito deu 2, e de f quando x tende a mais infinito deu menos 1. Então esses dois valores aqui são assíntotas horizontais. Se desse mais infinito aqui, ou menos infinito, tanto faz, em ambos os casos não existiriam. Como deu o número, y igual a 2, y igual a menos 1 são assíntotas horizontais. Só voltando aqui para esclarecer outro caso, se isso aqui fosse um número, tá? Não fosse mais infinito, não fosse menos infinito, não existiria assíntota vertical. Tá? Como não é um número, como é mais infinito ou menos infinito, então tem assíntota vertical. Então perceba que é o contrário. Aqui x está atendendo a um valor e para ter assíntota tem que ir para infinito. Nesse caso x está atendendo a infinito e para ter assíntota tem que tender a um valor. Tá? É só isso mesmo. Então. No item D, você tem aqui uma... o item D pede uma representação gráfica, né? Usamos os itens anteriores. Então não posso usar informações extras, né? Tais como intervalo de crescimento e decrescimento, o que quer que seja, qualquer informação extra que seja pertinente a
melhor definição da curva. Então, quais informações que nós temos até então? Temos as tendências da função, né? E temos as assíntotas. Então, aqui primeiro foi desenhado o plano, né, cartesiano, depois as assíntotas, a assíntota vertical aqui, ó, x menos 4 e x igual a 4. Assíntotas horizontais, x igual y, né, igual a menos 1, y igual a 2, certo? E aí as curvas foram desenhadas de acordo com o limite, né? Então, o limite quando x tende a menos infinito deu 2, né? Ou seja, quando x decrescer infinitamente, a curva vai tender a 2, certo? Limite quando x tende a menos 4, aqui ó, deu menos, opa, x tende a menos 4 pela esquerda, né? Vai daqui para lá, deu mais infinito. Então daqui para lá ele vai crescendo, por isso que essa curva tem esse formato. Nessa parte intermediária, quando tende a menos 4 pela direita, deu menos infinito, né? Por isso que a curva vai fazendo isso. Quando tende a 4 pela esquerda, vai para mais infinito. Olha aqui. Vai para mais infinito. Okay? Ou tende a 4 pela esquerda, vai para mais infinito. Por isso que, por isso que a curva está com esse formato aqui, tá? Sempre respeitando as assíntotas, nunca pode cruzar as assíntotas, tá? Nesse caso aqui, o 2 é a assíntota para esse lado, porque foi encontrado quando x tende a menos infinito, né? Então, se você prolongar aqui, pode prolongar, não tem problema, óbvio que vai cruzar, né? Aqui. Mas não pode cruzar quando está naquele segmento de tendência, né? Quando foi para menos infinito, quando foi para esse lado aqui. Tendeu a 2, então aqui já não pode cruzar em momento nenhum. Aqui é a mesma coisa, não pode atravessar o 4, tá? E essa última parte, quando x se aproxima de 4 pela direita, deu menos infinito, né? Deu menos infinito, por isso que ela começa aqui embaixo. Opa. De menos infinito, né? E quando x vai para infinito, deu menos 1. Que foi o segundo limite que a gente calculou, né? A gente tem mais infinito, deu menos 1. Então, o esboço gráfico seria esse aqui. Bom, na questão 3, deixa ruim de ver aqui. Essa imagem está ruim. Na questão 3, pede para determinar A, B, C e D, pertencente aos reais, né? Tais que essa função f ela seja derivável em todo o domínio. Tá? Então, a primeira coisa que a gente olha, aqui é um polinômio, aqui é um polinômio, aqui é um polinômio. Então, fora desses valores aqui, ó, menos 2 e 3, ela vai ser derivável porque o polinômio é derivável em todo o domínio. Tá? Então, basta verificar se quais valores de A, B e C, se existem, né, A, B, C e D, que faça com que a derivada exista em x igual a menos 2 e x igual a 3. Bom, então, quando x é igual a menos 2, tá? Como é que a gente vai fazer para verificar a existência dessa derivada? Bom, primeiro vamos verificar se esse limite existe. Né? Qual que é o limite que define derivada? É isso aqui, ó. Certo? Então, como você tem expressões diferentes para a esquerda e para a direita, eu tenho que usar o conceito de limites laterais. Tá? Então, o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda, né, da função menos a função aplicada no ponto dividido por x menos o ponto. A função, quando x se aproxima de menos 2 pela esquerda, né, menor que menos 2, é essa daqui. Eu pego essa função, essa parte da função, coloco aqui. Nessa parte daqui, ó, é a função aplicada em menos 2. Então, no lugar de x, eu coloco menos 2. Então, dá isso aqui. Dividido por x menos menos 2. Ou seja, x mais 2. Menos 2 menos dá menos, fica x mais 2 aqui embaixo. Então, d menos d dá 0. Né? Isso daqui é um produto notável, né? Quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo. Coloco aqui em cima. Aqui também é outro produto notável. Coloco o desenvolvimento dele aqui. Só que dessa vez é um produto de uma soma por uma diferença, né? Desculpa, é o quadrado da diferença de dois termos. Então, o quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo. E esse sinal de menos com esse sinal de menos aqui, ó, vai resultar no sinal de mais, que é o sinal de mais que está aqui. Ok? Esse 2 aqui, ó, é 1 sobre 2, 1 sobre 2. Está no denominador. Então, se ele está no denominador, esse aqui está no denominador, isso aqui passa a ficar 2 vezes o valor que está aqui embaixo, né? É como você pegar essa fração aqui e invertesse, né? Ela é dividida por 1, aí inverte, vai ficar 2 vezes essa expressão embaixo. Tá?
Compartilhando aqui, ó, desenvolvendo os resultados aqui. Dentro desses parênteses aqui você tem menos c ao quadrado. Com c ao quadrado já vai dar zero, certo? Aqui você tem x ao quadrado, 2xc. Esse menos, como tem o menos aqui fora, né, vai ficar acabando ficando mais, né, 2c. E aqui o 4 acaba ficando menos 4 dentro desse parênteses por conta desse menos aqui, né? Menos vezes menos daria mais, né? Menos vezes mais daria menos e voltaria para o estado anterior, tá? Como x mais 2 aqui, sempre que você aplica derivada vai dar uma determinação, né? Então não compensa nem verificar, não faz sentido verificar, né? Como menos 2 aqui, quando você substituir aqui, ó, menos 2 mais 2 dá zero, então x mais 2 é um fator comum, um fator que está anulando aqui, embaixo e em cima. Então se você coloca x mais 2 evidência em cima, já está evidência embaixo, você vai encontrar isso daqui. Tá? Se você fizer a distribuição, x ao quadrado, né, 2xc, que basicamente eu coloquei x evidência, né, depois coloquei 2, então x mais 2 evidência, termo a termo, vai dar essa expressão daqui. Ó, deixa eu só conferindo, ó, x ao quadrado vai voltar para cá, né? 2xc volta para cá, menos 2x, mais 2x vai dar zero, 4c mais menos 4, isso, tá ok. Quadrado, isso. E dividido por 2 que multiplica x mais 2, né? Simplifica isso por isso, então vai ficar só o que está no parênteses, em cima aqui embaixo. Substitui agora, e já tirou a determinação, né? Substitui x por menos 2, então fica menos 2, menos 2c, mais 2 dividido por 2. Menos 2 menos dá mais. Então vai ficar 2 mais 2 que dá 4. 4 menos 2c dividido por 2. E aqui se divide, né? 4 dividido por 2 dá 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então fica 2 menos c. Repare que se você fizesse a derivada direta aqui, ó. 2, né? Derivando isso aqui dá 0. Desce o 2 aqui multiplicando, simplifica com 2 embaixo, sobra só x mais c. Substitui por menos 2, fica menos 2 mais c. E esse menos aqui fora ficaria c menos 2. Menos c mais 2. Exatamente o que está aqui embaixo. Aproximando agora, calculando agora o limite, né, pela definição de derivada de menos 2 pela direita. Então, pela direita é maior que menos 2, teria que ser essa expressão daqui. Então, f agora é menos x menos 1. Substitui x por menos 2. Então fica menos 2 menos 1, dividido por x mais 2, como no caso anterior. Então aqui menos x menos 1, menos vezes menos dá mais, né? E 2 menos 1 dá 1, então fica menos 1. Então fica menos x menos 1, dividido por x menos 2, menos 1 dá menos 2. E aqui você tem termos exatamente com sinais opostos, menos x menos 2 em cima, x mais 2 embaixo, se divide um pelo outro dá menos 1. E o limite de uma constante, a própria constante, que é menos 1. Tá? Então, para a derivada existir, esse limite lateral tem que ser igual a esse. Então, eu posso igualar isso com esse daqui. Exatamente o que está aqui embaixo. Tá? Igualando um com o outro. Então, 2 menos c tem que ser igual a menos 1. O 2 está somando para cá, vem para cá subtraindo. Então, menos 1 menos 2 dá menos 3. Ou seja, o c tem que ser igual a 3. Tá? Agora, para o caso em que x seja igual a 3. Para que o x seja igual a 3, seguimos o mesmo processo. Limites laterais, aplicando a definição derivada. Então, o limite quando x tende à esquerda da definição derivada no ponto 3 vai ser igual. Se é pela esquerda, é menor que 3, então vou estar usando essa expressão. Então, no lugar de f de x é menos x mais 1, menos. Aplica no lugar de x, eu coloco 3. Então, aqui vai ficar, era menos x, então vai ficar menos 3, menos 1. Né? O sinal de menos vem do x. Dividido por x menos 3. Resultando aí menos x menos 1. Né? Aqui dentro do parênteses, ó, menos 3 menos 1 dá menos 4, né? Menos 4 vezes menos dá mais 4. Okay? Menos 1 mais 4 dá 3. E aqui agora os sinais são opostos de novo. Aqui é positivo, negativo, aqui é positivo. Aqui é positivo, aqui é negativo. E os termos a menos dos sinais, né, são exatamente os mesmos. Logo, o resultado da divisão dá menos 1. O limite aqui também dá menos 1. Pela direita agora, nós vamos recorrer à última expressão que foi fornecida, que é essa daqui. X mais A ao quadrado dividido por 2 mais B.
Então, no lugar de x, eu coloco isso. Aplico a função 1.3, então vai ficar 3. 3 mais a ao quadrado dividido por 2. Menos b, né? Porque como é o oposto, eu troco o sinal de todos os termos. Dividido por x menos 3. B menos b dá 0. 2 vai ficar no denominador multiplicando x menos 3 da mesma forma que no primeiro caso. Desenvolva esse produto notável, quadrado primeiro, mais duas vezes o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos desenvolva esse outro produto notável aqui, tá bom? Eliminando agora esse parênteses, o que é que a gente vai ter? Ó? A ao quadrado menos a ao quadrado. Isso daqui vai ficar como está. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, fica menos 6a menos 9, tá? Colocando agora x menos 3 em evidência, porque a 3 é raiz tanto do denominador quanto do numerador, desculpa, nós vamos ter essa expressão daqui. Ó. Se você faz o desenvolvimento, observe que vai voltar exatamente para o que está aqui em cima. Só coloquei em evidência mesmo o x e o 3. Tá? Então, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 3 dá 3x, mas aí quando você fizer menos 3 vezes x dá menos 3x e simplifica, né? X vezes 2a dá 2, xa, daí menos 3 vezes menos 2a dá menos 6a e menos 3 vezes 3 dá menos 9. Não é exatamente o que está lá em cima. Simplifica x menos 3 por x menos 3, vai sobrar o que está no parênteses, dividido por 2. Aplica o limite, né? Então substituindo diretamente aqui o x por 3, vai ficar 3 mais 3 mais 2a dividido por 2. 3 mais 3 dá 6, mantém o restante como está. 6 dividido por 2 dá 3 e 2 dividido por 2 dá 1, então fica 3 mais a. Igualando mais uma vez esse limite lateral, né, que é pela direita, com o outro, que foi pela esquerda, então você vai ter que 3 mais a igual a menos 1. Se 3 mais a igual a menos 1, né, tá positivo vem negativo, a vai ser igual a menos 1 menos 3, que é igual a menos 4. Tá bom? Satisfeito o limite, agora a gente tem que forçar a continuidade, né? A derivada poder existir, a função tem que ser contínua. Então, como que a gente força a continuidade? Bom, para ser contínua, a função avaliada em uma extremidade do intervalo tem que ser... Perdão. A função avaliada nesse intervalo aqui tem que ser igual ao limite, né, da função. E daí tem várias formas de fazer isso, tá? Tem várias não, tem umas 2 ou 3, tá? Mas essa forma aqui foi a forma que eu achei mais interessante. Por quê? Se a função tem que ser igual, né, naquele ponto, tem que ser igual ao limite, tem que ser igual a... Se você aplicar a função pela esquerda, a função pela direita, tem que dar o mesmo valor, né, digamos assim. Então, quando você pega aqui a expressão que define a função pela esquerda e a função que define a expressão que define a função pela direita, tem que dar o mesmo resultado, né, para o menos 2. Então, quando você pega isso daqui aplicado a menos 2, você vai ter menos 2, menos 2, menos 1, menos 2 menos dá mais, 2 menos 1 dá 1. E aí quando você pega isso daqui, ó, e coloca, substitui x por menos 2, o c eu já encontrei, o c vale 3, né? Cadê? Aqui foi o a. O c foi no caso anterior, né? Aqui, ó, c vale 3. Então substituo o c por 3, substituo o x por menos 2, né? E aí a gente vai ter menos 2 mais 3, que dá 1. 1 ao quadrado vai ficar 1, né? 1 sobre 2, só que tem o sinal de menos, então fica menos meio mais d. Isso aqui tem que ser igual a 1, que é o resultado da função aplicada em menos 2. Então se menos meio mais d é igual a 1, quanto que tem que valer d? Está somando, subtraindo passa somando, e 1 mais meio dá 3 meios. Então d vale 3 meios. Depois a gente faz a mesma coisa, só que para 3. Então, aplicado a 3 aqui, ó, tem que ser igual a menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 é igual a menos 4. E quando você vai ao limite da outra aqui, para quando x vai para 3, então substitui x por 3, substitui a por menos 4, então vai ficar 3 menos 4 dá menos 1, substitui a por menos 4 porque o a vale menos 4. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 meio, mais b, então fica meio mais b aqui. E meio mais b sendo igual a menos 4, implica que o b tem que ser igual a menos 9 meios. Né? Daí os valores procurados são esses, menos 4, menos 9 meios, 3 e 3 meios. São os valores que a gente obteve no decorrer do processo. Por fim, a questão 4 aqui, que é a questão de derivadas.
que é basicamente aplicar a regra do produto aqui e a regra do quociente, nada mais. Então, na letra A, você tem essa expressão, né? Se você deriva f, você deriva isso aqui tudo. Aplica a regra do produto. Qual é a regra do produto? A derivada do primeiro fator vezes o segundo fator, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo. E quanto que é a derivada disso aqui? A derivada de 1 é 0, a derivada do seno é cosseno. Né? Isso aqui continua como está. Continua como está. Qual que é a derivada disso? 4, né? Desce multiplicando, fica 4x, tira uma unidade daqui, fica 3. E a derivada de menos 2x é 2. Daqui para baixo, só foi uma distribuição para simplificar. Então, isso vezes x à quarta, né? X à quarta cosseno de x, menos 2x cosseno de x, né? 1 vezes 4x ao cubo, 1 vezes menos 2, seno de x vezes 4x ao cubo, e menos 2 vezes seno de x. E aqui embaixo, só agrupando. Peguei o termo de maior expoente de x, coloquei aqui. O segundo termo seria x ao cubo, né? Que tem esse e esse. Coloquei na sequência. Não tem x ao quadrado, mas tem x, né? Que é esse. Depois tem esse aqui, que é só com seno de x. E por fim, o termo independente. E aqui acaba. No item B, a expressão é essa. Só que agora, em vez da regra do produto, a regra do quociente. A derivada de g é igual a derivada disso tudo. E como que aplica a regra do quociente? É a derivada da expressão que está no numerador, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada da expressão que está no denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Né? Basicamente o que está aqui. Então, o que é que você tem aqui? Tem a derivada disso mais isso, que é a derivada disso mais a derivada disso. Né? Aqui é a mesma coisa, derivada disso mais a derivada disso. Derivada de x ao cubo vai dar 3x ao quadrado, mais derivada de 5x é 5. Né? Derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada do cosseno de x é menos seno de x, né? Então fica menos vezes menos dá mais, então fica mais seno de x. Daqui para cá, o que é que foi feito? Uma distribuição. Isso vezes isso vezes isso, mais 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 isso vezes isso. Isso vezes isso dá isso, isso vezes isso dá isso, isso vezes isso dá isso aqui. Ó. Como não coube aqui, eu coloquei o último fator aqui embaixo, tá bom? Isso aqui está na sequência disso aqui. Não tem problema escrever desse jeito, não? E nessa última parte, deu para subtrair aqui. 3 tá x à quarta, aqui também tá x à quarta. 3 menos 2 dá 1, tá x à quarta. E fui só organizando os outros termos por ordem de potência, como foi feito no caso anterior. Tá?